Wagner Mauad Avelar, eu sou médico neurologista do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e responsável pelo serviço de doença cerebrovascular do HC Unicamp. O que eu vou falar hoje para vocês é sobre o acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral é uma catástrofe. Tem um estudo publicado em 98 que mostra que para 46% da população ter um AVC que deixa incapacitado é pior que morrer. O que é o acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral é um conjunto de sintomas e sinais caracterizado pelo início súbito de um déficit neurológico focal, cuja causa é uma alteração da circulação sanguínea cerebral. A gente tem dois tipos de AVC. A gente tem o acidente vascular cerebral isquêmico, onde ocorre a oclusão do vaso, entope o vaso por um coágulo ou por um trombo, e a gente tem o acidente vascular cerebral hemorrágico, onde o que ocorre é a ruptura do vaso e extravasamento de sangue. É o AVC que causa sangramento. Para vocês terem uma noção, um paciente que tem AVC, 50% deles vão ser incapacitados para caminhar sem auxílio depois de 6 meses com o AVC, do AVC. Quando você tem um AVC, até 30% dessas pessoas vão necessitar de serem institucionalizadas. De 30% a 60% desses pacientes vão ter depressão ou declínio cognitivo, como demência. Então, realmente é uma catástrofe e a gente tem que prevenir. Como prevenir? Bom, nós sabemos que controle dos fatores de risco é extremamente importante. E quais são os fatores de risco para AVC? A gente tem os fatores de riscos que não são modificáveis, ou seja, não tem como a gente atuar, como, por exemplo, a idade. Depois dos 55 anos, a cada 10 anos, dobra a probabilidade da gente ter um AVC. Os homens tendem a ter mais AVCs que as mulheres, então mais susceptíveis a isso. Não que as mulheres não tenham. Na verdade, depois dos 80 anos, quem mais tem AVC são as mulheres, porque os homens já morreram. Quando a gente fala em raça, a gente sabe que os negros tendem a ter mais AVC, por exemplo, hemorrágico, do que os brancos ou caucasianos. E se você tem um parente de primeiro grau que teve um AVC, você pode ter até 2 vezes mais risco de ter um AVC. Mas esses fatores a gente não consegue modificar. Mas a gente consegue modificar todos os outros fatores que eu vou dizer para vocês. A gente consegue controlar muito bem a pressão arterial, que é um fator de risco para AVC. A gente consegue controlar o colesterol, que é um fator de risco para AVC. A gente consegue parar ou cessar o tabagismo, parar de fumar, que é um fator de risco para AVC. A atividade física a gente consegue exercer, e a gente deve exercer, porque também o sedentarismo é um fator de risco. A diabetes, quer dizer, tem vários fatores de riscos que são modificáveis. E se a gente consegue controlar esses fatores de risco, de acordo com um estudo publicado em 2010 e depois publicado em 2016, a gente reduz a probabilidade de ter um AVC em 90%. Não é 30%, não é 40%, mas é 90%.